Olá! Nessa oportunidade, vamos discutir o conteúdo da unidade 4 da disciplina de Contabilidade Geral, que trata de análise das demonstrações contábeis. Vamos começar discutindo a análise vertical e a análise horizontal. Uma forma simples de analisarmos uma entidade é verificando o comportamento de um dado item da demonstração contábil em termos evolutivos ou em comparação com uma outra conta. Para verificarmos a evolução de um determinado item ao longo de diferentes períodos, devemos utilizar a análise horizontal. Para procedermos à comparação entre contas de um mesmo período, procedemos então à análise vertical. Análise horizontal. Um exemplo. Para fins de cálculo, é necessário escolhermos uma data base, um período de comparação. Esse pode ser o primeiro ano de informação, no caso, as informações do exercício encerrados em 31 de dezembro de 2006. Então, observem na figura que nós temos dados das receitas obtidas por uma empresa e do seu ativo total para o período de 3 anos, 2006, 2007 e 2008. Receitas aí de 350 mil para 2006, receitas de 400 mil para 2007 e de 480 mil para 2008. E um ativo total de 200 mil para 2006, de 210 mil para 2007 e 240 mil para 2008. Vejam que ao longo dos períodos analisados, 2006, 2007 e 2008, os valores foram se alterando. Qual foi a evolução de um valor de um período para o outro? Qual foi a evolução percentual? A receita cresceu? Ela diminuiu? Se cresceu, cresceu quantos por cento? Se diminuiu, diminuiu quantos por cento? O cálculo a seguir, que é simples, se baseia na regra de 3 da matemática. Regra de 3 simples. Ou seja, se a receita de 31/12/2006 pode ser igualada a 100 ou 100%, qual seria o valor a ser atribuído à receita de 31 de dezembro de 2007? Assim, basta fazer a seguinte operação. Dividir a receita de 2007, de 400, pela receita de 2006, de 350 mil, e multiplicar o resultado dessa divisão por 100. Vamos já achar um resultado de 114,29. Assim, podemos dizer que a receita evoluiu de 100 para 114,29, de 2006 para 2007. Ou ainda podemos dizer que houve um acréscimo, uma evolução da receita de um ano para o outro de 14,29%. Ainda sobre a análise horizontal. Continuando o exemplo, observe que a análise horizontal permite determinar que a receita cresceu 14,29% de 2006 para 2007 e 20% de 2007 para 2008. Ao mesmo tempo, o ativo total também apresentou crescimento, mas em um nível menor. Foi de 5% de 2006 para 2007 e de 14,29% de 2007 para 2008. Isto é um sinal de que a empresa está conseguindo usar melhor os seus ativos para gerar receitas. Ou seja, o investimento necessário no ativo foi menor em relação à quantidade de receita ou o valor da receita gerada entre os períodos. Ou seja, com um investimento menor, a empresa consegue gerar mais receita. Análise vertical. A análise vertical corresponde usualmente à análise de participação. Em geral, utilizamos como parâmetro a receita total e o ativo total. Assim, para cada item do balanço patrimonial, calcula-se sua participação no ativo total. O mesmo é feito com cada item da demonstração do resultado em relação à receita total. Por exemplo, no caso do balanço, se o ativo total no ano de 2100 for igualado a 100%, com base nos cálculos, por meio de regra de 3 simples, podemos deduzir que o ativo circulante representa 31% desse total, desse 100%, e que o ativo não circulante representa 69%.
Se a gente comparar esses dados com os períodos seguintes, vejam, em 2007, o ativo circulante cresceu um pouquinho, passou a representar 32% do total do ativo. E o ativo não circulante, 68%. A mudança em 2008 foi um pouquinho maior. O ativo circulante passou a representar 39% dos 100% do ativo e o ativo não circulante 61%. O mesmo pode ser observado no caso do passivo. Vamos olhar só o ano de 2006. De um passivo total de 100%, 18% estava representado pelo passivo circulante, 20% pelo passivo não circulante e 62% pelo patrimônio líquido. Agora, a análise vertical da demonstração do resultado. Igualamos a receita, que não aparece aqui nos dados do exemplo, mas igualamos a receita a 100% e, com base nos cálculos da análise vertical, com base na comparação dos valores dos outros elementos da DRE com o total da receita, chegamos à seguinte conclusão. As despesas administrativas, em 2006, representavam 24% do total da receita. As despesas com salário, 25%. Energia e telefone, 6%. Seguros, 4%. Material de consumo, 10%. Depreciação, 6%. Outras despesas, 5%. E, por fim, a despesa financeira, 6%. O lucro líquido do ano de 2006 representava, então, 14% do total da receita. Em 2007, o lucro líquido diminuiu. Ele passou a representar 11% do total da receita obtida pela empresa naquele ano. E em 2008, esse lucro líquido foi de 12%. Vamos agora para outras técnicas de análise de demonstrações contábeis. Vamos estudar agora os indicadores de liquidez, de capacidade de pagamento da empresa. A liquidez diz respeito à rapidez com que a empresa consegue transformar os recursos em moeda corrente. É um conceito muito importante e, geralmente, uma baixa liquidez está associada a maiores níveis de risco. Por esse motivo, os índices de liquidez são muitas vezes utilizados para a previsão de falências. Concessão de crédito bancário, por exemplo, ou mesmo para selecionar fornecedores, que também vão estar concedendo crédito para as empresas. O que a gente pode deduzir disso é o seguinte: empresas que não têm uma boa liquidez terão dificuldade em obter crédito junto a instituições financeiras e a fornecedores. Liquidez corrente. Esse índice mostra se os ativos de curto prazo, o ativo circulante, são maiores ou menores que os passivos de curto prazo, o passivo circulante. Quando o valor obtido é superior à unidade, ou seja, o resultado do índice é maior do que 1, isso significa que o ativo circulante é superior ao passivo circulante. Caso contrário, quando o valor é inferior a 1, o resultado do indicador é inferior a 1, o ativo de curto prazo é menor do que as obrigações de curto prazo. Então, quando o resultado do índice é superior a 1, isso indica, por exemplo, digamos que o resultado seja 2, que para cada R$1 de dívidas de curto prazo que a empresa tem para pagar, a empresa teria R$2 de bens e direitos de curto prazo para pagar essas dívidas, para transformar em dinheiro e pagar essas dívidas. Liquidez seca é uma variante do indicador anterior. A liquidez seca é um índice muito parecido com a liquidez corrente. A diferença é que não se consideram no ativo circulante os itens que possuem uma liquidez menor, uma baixa liquidez. Existe aqui uma divergência entre os autores sobre a forma de cálculo desse indicador. Alguns retiram somente as despesas antecipadas, como o caso de seguros antecipados que a gente discutiu lá na unidade 3. Outros, em menor número, segundo o autor da apostila, retiram também estoques. E existem alguns que só retiram os estoques. Eu confesso para vocês que nos livros que eu estudei a análise de balanços, eu vi mais essa última versão do indicador, em que do total dos ativos de curto prazo, do ativo circulante, são deduzidos os valores dos estoques. Para as empresas comerciais e industriais, que normalmente mantêm grandes valores em estoques, isso é mais significativo.
O cálculo pode ser feito por meio da seguinte fórmula: ativo circulante menos as despesas antecipadas dividido pelo passivo circulante. Liquidez imediata. A liquidez imediata relaciona os recursos mais líquidos da empresa, por exemplo, o caixa e os equivalentes de caixa, em relação às dívidas de curto prazo. Seu cálculo é feito pela seguinte fórmula. No numerador da fórmula, os valores de caixa ou equivalentes de caixa, que a gente chama em contabilidade de disponibilidades, e no denominador, o passivo circulante. E por fim, a liquidez geral. A liquidez geral considera não somente os itens de curto prazo, mas também os de longo prazo que possam ser transformados no futuro em caixa. Seu cálculo é feito por meio da seguinte fórmula. Então, no numerador, a soma do ativo circulante, bens e direitos de curto prazo, com o realizável a longo prazo, bens e direitos realizáveis no longo prazo, divididos no denominador pelo passivo circulante, que são as dívidas de curto prazo, somado ao passivo não circulante, que são as dívidas de longo prazo. Nesse quadro, temos os resultados dos indicadores de liquidez. Vamos observar, na primeira linha, a liquidez corrente. No ano 1, 2006, o resultado foi de 1,72, em 2007, 1,58 e em 2008, 1,59. Como é que a gente pode fazer a leitura desse indicador? A gente pode pensar da seguinte forma, para o ano de 2006. Para cada R$100 de dívidas de curto prazo que a empresa tem que pagar, nós temos no ativo de curto prazo, no ativo circulante, R$172 de bens e direitos que são ou podem ser transformados em dinheiro no curto prazo para pagar essas dívidas. Então vejam, para cada R$100 de dívida, R$172 de bens e direitos para pagar essas dívidas. Indicadores de atividade. A análise das atividades de uma empresa é realizada com índices de prazos, de estocagem, de pagamento e de recebimento. Esses índices são mais usados em empresas comerciais e industriais, mas nada impede que também sejam utilizados em empresas prestadoras de serviços. Prazo de estocagem. O prazo de estocagem mede quanto tempo o estoque ficou na empresa. O seu cálculo é realizado por meio da seguinte expressão: a divisão do estoque médio da empresa pelas despesas com estoque multiplicados por 360. Considere as seguintes informações sobre o estoque de material de consumo da empresa. O estoque de material de consumo em 31 de dezembro de 2006, final de período, 18.000, 31 de dezembro de 2007, 19.200 e 31 de dezembro de 2008, 20.800. Vale aqui uma consideração. O estoque final de 2006, de 18.000, é o estoque inicial de 2007 e assim por diante. O estoque final de 2007, de 19.200, será o estoque inicial de 2008 e assim por diante. Suponha também que a despesa com estoque, o material consumido durante o período, seja a seguinte: durante o ano de 2007, o material consumido, a despesa com material, foi de 38.000 e durante o ano de 2008, de 44.000. Vamos aos cálculos. Para calcularmos o prazo de estocagem, é necessário primeiro determinarmos o valor do estoque médio e devemos utilizar média aritmética. Vamos fazer o seguinte cálculo. Para o estoque médio de 2007, nós vamos pegar o estoque do início do período, ou seja, o estoque do final de 2006, e somar com o estoque do final do período de 2007. Então, 18.000 mais 19.200. Estoque do início do período, mais o estoque do final do período, divididos por 2. Então, o estoque médio de 2007 é 18.600. Vou fazer a mesma coisa para 2008. O estoque inicial de 2008, 19.200, é o estoque final do ano anterior, de 2007. E o estoque final de 2008, 20.800. Dividindo isso por 2, chegamos a um estoque médio de 20.000. Vamos agora aplicar a fórmula do prazo de estocagem. Agora, o cálculo é feito usando a expressão do prazo de estocagem e, na sequência, esses valores são multiplicados por 360 dias, pelo fato de as informações serem anuais. Se elas fossem mensais, a gente multiplicaria por 30 dias.
Então, o prazo de estocagem de 2007 representa a divisão do estoque médio de 2007, 18.600, pela despesa com esses estoques, com esses materiais, no valor de 38 mil. Multiplicando isso por 360 dias, chegamos a um resultado de 176,21 dias. Então, em média, os estoques da empresa ficam parados no estoque, entre o período da compra e o período da venda, por um prazo médio de 176 dias. Não é um prazo de um produto ou de uma mercadoria específica, é um prazo do estoque geral da empresa. No ano seguinte, esse prazo foi de 163 dias, o período em que o estoque fica parado, entre a compra e a venda. Agora, o outro prazo de pagamento. O prazo de pagamento diz respeito ao tempo que a empresa leva para pagar os fornecedores. A seguir, a fórmula para o cálculo desse prazo, que é a divisão do valor médio dos fornecedores dividido pelo valor das compras. Precisamos de uma fórmula, em alguns momentos, para calcular o valor das compras. O valor das compras será igual à despesa com estoque no período, mais o estoque final, que é o estoque do próprio período, e deduz-se desse somatório, desses valores, o estoque inicial do período, que é o estoque final do período anterior. Utilizando os exemplos apresentados anteriormente, podemos então calcular as compras de 2007 e de 2008. Vamos ver 2007. 38 mil é o valor da despesa com estoque. Somado com 19.200, que é o valor do estoque final, o estoque do próprio ano de 2007. E deduz desses valores somados o valor de 18 mil, que é o estoque inicial de 2007, que é o estoque final de 2006. Então, nós temos um valor de compras para o ano de 2007 de 39.200. Usando o cálculo parecido para 2008, o valor das compras é de 45.600. Para obtermos o valor do numerador da expressão do prazo de pagamento, basta fazermos a média aritmética simples e, para entender melhor, vamos supor as seguintes informações. O valor, o saldo da conta fornecedores no final de cada período eram os seguintes: 2006, 7.000, 2007, 8.500 e 2008, 9.000. Não esqueçamos. Vamos pensar no ano de 2007. 8.500 é o saldo no final de 2007. O saldo no início de 2007, para a gente calcular o valor médio, é o saldo final de 2006, que é 7.000. Com as informações anteriores, temos os seguintes cálculos. Na primeira figura, então, o valor do cálculo médio dos fornecedores, valor médio de fornecedores nos dois períodos. Para 2007, 7.750, para 2008, 8.750. E abaixo, a aplicação da fórmula do prazo de pagamento, que é a divisão do valor dos fornecedores, valor médio dos fornecedores, pelo valor das compras. No ano 1, o resultado dessa fórmula é de 71,17 dias. E no ano 2, 69,08 dias. Isso quer dizer o seguinte, que em média, os prazos obtidos pela empresa para pagamento aos fornecedores, o prazo entre a compra e o pagamento era de 71 dias, aproximadamente no primeiro ano, analisado, 2007, e de 69 dias no segundo ano. Prazo de cobrança. O prazo de cobrança mede quanto tempo a empresa leva para receber de seus clientes. O prazo de cobrança também é obtido por meio da relação entre os valores a receber e as receitas obtidas, conforme a seguinte expressão. Então, o prazo de cobrança é a divisão do valor a receber médio pelo valor das receitas. Considerando a seguinte informação acerca dos valores a receber e das receitas do período, né? Então temos aí valores a receber 30.600 para 2006, 33 para 2007 e 53.000 para 2008, e o valor das receitas 350, 400 e 480 mil para esses três períodos, respectivamente. Agora aqui os cálculos, né? De uma forma mais simplificada, as fórmulas já montadas. Então, para o ano de 2007, tendo no numerador o cálculo médio dos valores a receber, então 30.600 é o valor a receber do final de 2006 e do início de 2007,
e tem 33 mil o valor no final de 2007, isso dividido por 2, que vai dar 31.800, e no denominador o valor das receitas de 400 mil. Então, 31.800 dividido por 400 mil multiplicados por 360 dias vai dar 28,62 dias no ano de 2007 e o resultado para o ano de 2008 é de 32,25 dias. Então, entre o prazo de venda e o prazo de recebimento, para o ano de 2007, em média, transcorriam-se 28 dias e para o ano de 2008, 32 dias. Ciclo financeiro. Quando a gente combina os resultados desses 3 prazos, nós podemos chegar a 2 outras informações, a 2 outros indicadores. O ciclo financeiro e o ciclo operacional. No ano de 2008, a empresa compra material de consumo que fica estocado por 164 dias. Com a receita produzida, ela leva 32 dias para receber. Então, ela compra, num prazo médio de 164 dias, ela vende, e aí, com uma média de 38 dias, ela recebe. Então, da compra, passando pela venda até o recebimento, são 196 dias de prazo. A soma desses 2 prazos, o que está em amarelo, prazo de estocagem, com o que está em verde, prazo de recebimento, né? Então esse valor aí de 196 dias, nós temos o ciclo operacional da empresa. Deduzindo deste ciclo operacional, da soma do prazo de estocagem com o prazo de recebimento, o que está em azul, o prazo de pagamento, chegamos então ao ciclo financeiro de 127 dias. O ciclo financeiro da empresa, que pode ser obtido pela seguinte fórmula: ciclo financeiro é igual a prazo de estocagem mais prazo de recebimento menos prazo de pagamento, para o ano de 2007, de 127 dias. Quanto maior for o ciclo financeiro da empresa, maiores são as necessidades de recursos para financiamento do capital de giro. Então, o ciclo financeiro é um período que a empresa tem que se autofinanciar até que ela receba os valores de suas receitas. Vamos agora para outro grupo de indicadores, os índices de endividamento ou os índices de estrutura. Utilizamos os índices de endividamento e estrutura para estudar a composição do passivo da entidade. O interesse é verificarmos o nível de endividamento e as fontes de recursos usadas pela empresa. Relação capital de terceiros e capital próprio. A relação capital de terceiros e capital próprio relaciona o total do capital de terceiros, representado pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante, em relação ao patrimônio líquido. Então, no numerador da fórmula, temos a soma do passivo circulante com o passivo não circulante. E no denominador, o patrimônio líquido. Quando o valor desse índice é menor que a unidade, podemos afirmar que a maioria das fontes de financiamento é proveniente de capital próprio. Quando o indicador for maior do que a unidade, acontece o contrário. A empresa estaria então utilizando mais capital de terceiros, mais passivo circulante, passivo não circulante, do que capitais próprios, que é o patrimônio líquido. Para entendermos melhor, vamos considerar os dados da empresa de acordo com o exemplo a seguir. Então nós temos aí os valores para o passivo circulante, passivo não circulante e para o patrimônio líquido para os 3 períodos. E na última linha já temos o resultado da aplicação desse indicador, da fórmula desse indicador para os 3 períodos. No ano de 2006, nós tivemos o resultado de 0,61. Isso quer dizer que o valor das dívidas para com terceiros da empresa, né, dos capitais de terceiros, representa 61% do valor do capital próprio, que é o patrimônio líquido. Então a gente entende que a empresa está utilizando para se financiar mais capital próprio do que capital de terceiros. Se houvesse ocorrido o inverso, se o resultado fosse superior a 1, isso iria nos apontar que a empresa estaria utilizando mais capital de terceiros do que capital próprio, o que significa uma dependência maior do uso desse capital de terceiros. Estrutura do endividamento. O índice de estrutura do endividamento ajuda a entender melhor o comportamento da dívida da empresa, separando os recursos de curto prazo
dos recursos de longo prazo. O seu valor é obtido por meio da seguinte relação, da seguinte fórmula: a divisão do passivo circulante pelo passivo não circulante. Usando os dados apresentados no exemplo, vamos calcular o indicador. Temos aí os dados do passivo circulante e do passivo não circulante para os 3 períodos, e o resultado para o ano 1 foi de 0,9 para o ano de 2006, para o ano de 2007 1,02, e esse resultado se repete em 2008. Isso significa que a dívida de curto prazo da empresa no ano de 2006 equivale a 90% do total da dívida de longo prazo. Então, do endividamento com terceiros, a maior parte da dívida da empresa está no longo prazo, uma dívida que a empresa vai ter mais tempo para pagar. Agora vamos passar para outra categoria de indicadores, os indicadores de rentabilidade, que estão relacionados com o lucro, com o resultado da empresa. Os indicadores de rentabilidade estão preocupados em mensurar o desempenho da empresa em termos de seu lucro ou prejuízo no período. ROA. ROA corresponde a retorno sobre o ativo, o retorno sobre os investimentos da empresa. Ou seja, esse índice representa a medida do lucro que foi gerado pelo ativo de uma empresa em relação ao ativo médio. A fórmula de cálculo é a seguinte: lucro operacional dividido pelo ativo médio, multiplicado por 100. O lucro operacional corresponde ao lucro que a empresa obtém com suas operações, antes de remunerar os financiadores da empresa. É o lucro antes das despesas financeiras, do imposto de renda e da contribuição social. Considerando as seguintes informações do exemplo, temos o lucro operacional de 71 mil para 2006, 71 mil para 2007 e 92 mil para 2008. O total do ativo é de 200 mil, 210 e 240 mil para os 3 períodos. E o ativo médio já calculado, 205 mil para 2007, que é a soma do ativo de 2006 com o ativo de 2007 dividido por 2, e o ativo médio de 2008, 225 mil. Observe que o valor do ativo médio é obtido pela média aritmética simples. Com base nesses valores, podemos calcular o ROA para 2007 e 2008. Em 2007, o resultado foi de 35%. E em 2008, esse resultado foi de 41%. Isso quer dizer que o lucro operacional do ano 1 representa 35% do total do ativo ou do total dos investimentos daquele mesmo período. E no ano de 2008, esse lucro operacional representou 41% do total dos investimentos realizados para a empresa. Uma melhora de desempenho do ano 1 para o ano 2, do ano de 2007 para o ano de 2008. Um outro indicador agora, o ROI, ou retorno sobre o patrimônio líquido, que corresponde à relação entre o lucro líquido do exercício, o lucro líquido médio, e o patrimônio líquido médio. Lembrando que o patrimônio líquido representa a parcela do investimento dos sócios, dos acionistas da empresa na empresa. O patrimônio líquido médio deve ser calculado pela média aritmética do PL no início e do fim do período. Então, o patrimônio líquido médio para 2007 é de 124.500 e para 2008 de 124.400. Aplicando a fórmula do slide anterior, usando as informações, podemos aplicar a expressão do ROI, a fórmula lá do slide anterior, na qual encontraremos um ROI de 35% para 2007 e de 46% para 2008. Ou seja, o patrimônio líquido, o valor investido para os sócios, gerou um lucro de 35%, um lucro equivalente de 35% em 2007 e uma melhora de desempenho com um lucro equivalente a 46% do investimento dos sócios para o ano de 2008. Mais um indicador de rentabilidade, agora a margem líquida, e ela faz referência, a margem líquida, à quantidade de receita que é transformada em lucro. O seu valor pode ser obtido por meio da seguinte expressão: a divisão do lucro líquido, a última linha da DRE, da demonstração do resultado, pela receita, que é lá uma das primeiras linhas da demonstração do resultado do exercício. E o resultado disso multiplicado por 100.
Usando os números da empresa, temos uma margem líquida de 14% para 2006, 11% para 2007 e 12% para 2008. Então há uma queda de desempenho de 2006 para 2007 e depois uma melhorazinha muito pequenininha de 2007 para 2008. Logo, em 2008, para cada R$100 de receita gerada pela empresa, R$12 dessa receita é lucro. O restante foi consumido pelas despesas da empresa. Agora, indicadores da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa também pode ser utilizada na análise do desempenho de uma entidade. De uma maneira geral, os índices são baseados no fluxo de caixa das operações. Uma entidade deve gerar fluxo de operações positivo, a longo prazo, preferencialmente, sob pena de comprometer a sua continuidade. Então, uma empresa que tem fluxo de caixa operacional negativo, ela começa a comprometer a possibilidade dela continuar existindo, de continuar atuando no mercado. Considere os dados resumidos da demonstração dos fluxos de caixa da empresa. O fluxo de caixa das operações foi positivo nos dois períodos, 96 mil em 2007 e 103 mil em 2008. Já os fluxos de caixa das operações de financiamento e de investimento foram negativos nos dois períodos. Para o fluxo de financiamento, negativo em 63 mil em 2007 e 65 mil em 2008, e das atividades de investimento, 30 mil negativo em 2007 e 35 mil em 2008. Nos dois exercícios sociais, a empresa gerou caixa de 96 e 103 mil nas atividades operacionais. Então, houve geração de caixa nas atividades operacionais e a empresa, ao contrário, consumiu caixa nas atividades de financiamento e de investimento. Além disso, teve de pagar financiamentos, a maior parte foram dos dividendos, e fez investimentos comprando máquinas e terrenos. O fluxo, agora vamos tratar do fluxo sobre as receitas, um dos indicadores. O fluxo sobre as receitas é a relação entre o fluxo das operações e as receitas geradas pela empresa. Mede quanto cada unidade de receita foi transformada em caixa das operações. O resultado do ano de 2007 é de 24%. Então, 24% da receita gerada no período virou fluxo de caixa das operações da empresa, foi efetivamente recebido. E para o ano de 2008, isso corresponde a 21%. Agora, um outro indicador, cobertura de investimentos, mostra quanto do investimento realizado pela empresa está sendo coberto com caixa gerado na própria empresa. Em empresas autossustentáveis, espera-se que esse valor seja superior à unidade. Então, no ano 1, o resultado desse indicador de cobertura de investimento, no ano de 2007, melhor dizendo, é de 3,2 e em 2008 de 2,94. Fluxo sobre o lucro. O índice do fluxo sobre o lucro usa duas medidas de desempenho: o lucro líquido e o fluxo das operações. O índice é calculado de acordo com a seguinte fórmula: a divisão do fluxo das operações pelo lucro líquido. Esse índice mede a capacidade da empresa de transformar lucro em caixa. Nos 2 anos, o valor do índice foi de 2,18 e de 1,81, respectivamente, para 2007 e 2008.